Programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos felizes porque, mais uma vez, podemos ter um encontro com você, amigo telespectador, amiga telespectadora. Dá tanta alegria para a Rede Novo Tempo de Comunicação, especialmente para a TV Novo Tempo, quando você acompanha os nossos programas. O Lições da Bíblia tem a honra de contar com a sua audiência e nós vamos abrir a Palavra de Deus mais uma vez hoje, continuando o nosso estudo sobre Esdras e Neemias, com o nosso manual de estudos. Nesta semana, vamos entender um pouco mais sobre a adoração ao Senhor. Adorando o Senhor é o tema do nosso manual de estudos de hoje, para essa semana, para o programa dessa semana. Eu tenho alegria em receber aqui os dois amigos que estiveram conosco na semana passada. Pastor André Oliveira Santos, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. Uma grande alegria também no meu coração, Pastor Lanz, estar contigo aqui mais uma vez, para estudarmos juntos a Palavra de Deus e também compartilhar esses ensinamentos com as pessoas aqui em todo o Brasil. Né? Legal. O pastor André, já disse na semana passada, ele é o editor do nosso manual de estudos, é quem recebe o material, quem se preocupa com a versão para o português, a tradução, a análise do texto. Então, é um trabalho bastante meticuloso, né? Você recebe em inglês, né? Porque esse é um manual mundial, né? Exatamente. Que a Igreja Adventista usa, que é a lição da Escola Sabatina, e todos os países do mundo utilizam, e nós traduzimos do inglês para o português. Exatamente. Esse é o trabalho. A Casa Publicadora Brasileira é uma das mais de 60 editoras que a Igreja tem no mundo. Esse manual de estudos aí, o guia do Lições da Bíblia, ele é estudado por mais de 20 milhões de pessoas no mundo, né? Uhum. Ele vem para nós em inglês, é traduzido, editorado, adaptado à nossa língua, né? E aí espalhado em todo o Brasil. Aí são mais de 700 mil exemplares aí das lições de todas as faixas etárias, alcançando aí milhões de pessoas na América do Sul, né? São materiais que significam bênção, né? Para a nossa vida, e a gente agradece a Deus e aprecia muito. Eu quero também aqui aproveitar para mandar um abraço aqui para os colegas lá da Casa Publicadora, os irmãos de Tatuí, e também para minha família, que é quem me motiva a trabalhar cada dia também, a Josiane, o meu filho João Pedro, de 5 anos, e tem uma criança vindo aí também, né? Que Deus abençoe e orem por nós aí também, né? Mais um herdeiro da fortuna lá. É isso aí. Muito bom, abraços dados aí para a família. Tem que aproveitar esses momentos, né? E mandar um abraço lá para a família, sempre é bom. Maravilha, juntamente com o pastor André, nós recebemos aqui o pastor Nerivan Silva, que também é editor na Casa Publicadora Brasileira. Já falamos que você é editor da revista do Ancião, né? Na semana passada explicamos um pouco sobre isso. E esse material é distribuído para todos os líderes de igrejas, chamados anciãos, semelhantes aos presbíteros em várias igrejas evangélicas, e passa pelo seu crivo lá, pela sua editoração, né? Exatamente. Também é um trabalho delicado, dedicado, para se trazer conteúdo, não é? Sem dúvida. Muito bem, pastor Lanz, é um prazer também estar de volta aqui com o nosso querido telespectador. É muito bom nós estarmos juntos aqui para a gente continuar realmente estudando aí a Palavra de Deus, que nos traz assim tanta paz ao coração. É verdade. E também conhecimento para a nossa vida espiritual. Eu quero aproveitar a semelhança do pastor André e quero também mandar um abraço para a minha família, né? Minha esposa, Zuleide Silva, meus filhos, Anderson e Aline. E quero mandar, pastor Lanz, um abraço muito especial lá para a igreja de Caruaru, Pernambuco. Eu estive lá tempos atrás e foi muito bom voltar àquela cidade e cumprimentar aquela gente. Ela é a sua cidade natal ou não? Eu sou de uma cidade pertinho de Caruaru. Pertinho. Mas já na minha adolescência, os meus pais mudaram para Caruaru e foi lá que eu cresci e fui para o colégio, a minha graduação. E pouco tempo atrás eu estive lá nessa cidade. Um abraço a todo o povo brasileiro, especialmente dessa bonita região de Caruaru também. Uma alegria muito grande. Não tem herdeiro vindo também aí na sua história? Olha, não, né? Eu tenho um netinho aí já de 4 anos. Olha 4 anos o Benjamin, mora nos Estados Unidos, Uhum. mas a família, por enquanto, está como está mesmo. Ainda não tem herdeiro vindo por aí. Não tem não, né? Tem. Então tá bom, então tá certo. Gente, vamos fazer uma oração para começarmos o estudo de hoje? Pastor André, ore com a gente, por favor, ore também.
Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra neste programa dedicado para isso. Obrigado pela vida e existência do pastor Laerte Lanza e também por estarmos aqui, eu e o pastor Nerivan, para juntos falarmos sobre um conteúdo tão importante da Tua Palavra, da Tua verdade. E esse tema da adoração é tão importante hoje, em que existe um conflito que gira em torno da adoração. Que nós possamos entender qual é a verdadeira adoração que o Senhor espera de nós e que essa adoração nos aproxime de Ti e nos prepare para a vida eterna. Eu peço uma bênção especial sobre cada telespectador na sua vida pessoal e na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para o Palavra do Autor com o pastor Hiri Moskala. A lição 10 está descrevendo a adoração. As muralhas de Jerusalém foram terminadas e agora Esdras e Neemias estão celebrando e adorando a Deus, que foi quem deu forças, deu proteção, foi quem cuidou deles. Agora que as obras estão terminadas, eles podem dedicar o muro de Jerusalém a Deus, porque eles querem dar a glória a Deus. O que eu admiro nesse capítulo é que eles fazem uma procissão, eles fazem uma grande celebração. Não era tempo de ficarem tristes, intimidados, mas eles gritaram de alegria, e eles cantaram. Havia música, muito canto e procissão, líderes coordenando 2 grupos, que na realidade estavam andando em lugares diferentes para se encontrar em um só lugar no final. Mas o que é muito importante aqui é que eles estavam louvando o Senhor, eles estavam cantando para Deus. Como é com você? Quando você está passando por dificuldades, você também canta? Sabe, isso é algo bom. Quando nós lemos aqui e em outros lugares da Bíblia, quando as pessoas estavam em dificuldades na vida, elas cantavam. Por exemplo, quando o rei Josafá estava encontrando o inimigo que queria destruí-lo, o que foi que ele fez? Também uma espécie de procissão, no início, lá no fronte. Havia o sacerdote, havia um coral que estava cantando, e enquanto eles estavam cantando, os inimigos foram derrotados. Sabe, quando você canta a Deus, você o louva em seu coração, e então alguma coisa acontece. Deus está trabalhando em seu favor, ainda mais, e está te ajudando. Porque a sua atitude é de tal maneira que você está apto e disposto a aceitar que Deus está trabalhando por você. Creio que precisamos celebrar mais a bondade e a amabilidade de Deus em nossas vidas. Nós precisamos louvar mais a Deus. E pessoas que são agradecidas a Deus são imbatíveis, sempre vitoriosas. Elas vão de vitória em vitória. Isso é conhecido através da história, mas também no que podemos experimentar em nossa vida pessoal. Pois quando louvamos a Deus, quando somos gratos, a vida se torna mais bonita, porque nós sabemos que Deus está cuidando de tudo em nossa vida. E nós reconhecemos isso e somos gratos a Deus por isso. Com a introdução do pastor Hiri Moskala, que é o autor do nosso manual de estudos, a gente começa a conversar aqui com os nossos amigos. Pastor Nerivan, o assunto dessa semana ele é bastante importante, porque ele envolve adoração. E tudo que envolve adoração tem que ter um olhar diferenciado por todos nós, não é verdade? Exatamente, pastor. Até porque, pastor, a adoração é algo tão importante. Eu me lembro uma vez de alguém que deu assim uma definição de adoração que eu achei muito interessante. E a pessoa disse assim: a adoração é uma resposta que nós damos a Deus pelo fato dele ser o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Dentro desse aspecto tríplice, eu posso render a Deus aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, principalmente o que eu sou. E na questão da adoração é realmente reconhecer a Deus como o nosso maior, aquele que é supremo realmente na nossa vida. É verdade. E a adoração é um elemento uma coisa tão importante, pastor, na vida humana, no nosso relacionamento com Deus, que uma das tentações
de Jesus envolveu a questão da adoração. Verdade. O inimigo é tão astuto que exigia isso do Salvador, né? Que coisa bárbara. E a verdadeira adoração, ela tem a ver com um relacionamento com Deus, né? Ou seja, ela é fruto de um relacionamento nosso com Deus, um relacionamento de amor nosso com Deus, né? Na verdade, a adoração vem da palavra adoratio, né? E que significa adorar, mas também significa servir a Deus. Então você vê que a adoração ela é fruto de um relacionamento entre nós e Deus, mas ela se expressa na vida pessoal, né? Não apenas em atos de adoração, mas a vida é uma vida de adoração a Deus, né? Perfeito, perfeito. Um dos aspectos da adoração seria o cântico, o louvor. Fiquei pensando, quando eu estava estudando esse manual, que toda vez que a gente se reúne para adorar ao Senhor, a gente canta. Sim. Interessante, né? Quer seja na igreja, quer seja num pequeno grupo de amigos e irmãos que a gente se reúne para estudar a Bíblia, quer seja num momento com a família, sempre tem um louvor, um cântico, né? A gente ensina isso desde pequeno para as crianças. Por que isso é tão importante, pastor Nerivan? A gente vai perceber, pastor Lanza, na história de Israel, os cânticos na história de Israel eram assim muito importantes, porque nesses cânticos se expressava o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ou seja, quem Deus era. Tanto é que o cântico era uma forma de adorar. Né? Se adorava a Deus com os cânticos, se buscava a Deus com os cânticos. E a gente percebe desde o Êxodo, né? Quando Israel sai do Egito, as vitórias de Israel contra os inimigos, e a gente vai perceber isso, inclusive no livro de Apocalipse, né? Na vitória final contra o pecado, a presença do cântico. Sempre exaltando o poder de Deus, a grandeza de Deus, a vitória de Deus e a redenção que Deus empreendeu em favor de todos nós. Né? Os levitas no antigo Israel, eles tinham essa determinação, né? De cuidarem dessa parte também ali específica do louvor, e estavam comissionados para trabalhar com cânticos, com os cantores, com as composições, até fabricando instrumentos. Sim. Mas eles tinham profissionalismo, assim, já na área da música, pastor André? O que diz a Bíblia a respeito dessa questão? Eles eram exímios músicos ou era uma coisa muito rudimentar? O que diz a Bíblia? É interessante que a música, no contexto aqui do povo de Deus, no contexto judaico, era algo muito bem organizado, né? Como você mesmo disse, era algo profissional. Eles buscavam a excelência nisso. E, especialmente na época de Davi, se buscou uma excelência, uma organização, né? Na questão de designar líderes de música, né? Regentes, maestros, pessoas que tocavam, pessoas que cantavam, pessoas que compunham, pessoas que organizavam o louvor a Deus, né? Então isso é muito importante. Você tem lá nomes como Asaf, Geduntum, ou Gedutum, né? Que eram líderes de música em Israel. E um detalhe interessante é que essa organização ela era supervisionada pelo rei Davi. Então a música era liderada pelo rei de Israel, o homem de Deus, que era profeta, que era o rei, né? Mas ele tinha uma equipe de músicos valorosos, capazes, competentes, que tinham essa função, esse ministério de louvar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus. E aí você tem a questão da poesia com a música, né? Exato. O livro de Salmos, por exemplo, é uma coletânea que eram músicas, na verdade, eram melodias com letra, né? A gente só ficou com a letra, né? Mas as melodias... Davi tinha nomeado Asaf como o líder desse grupo de músicos e tal, e eram milhares de pessoas envolvidas, tanto com canto quanto com composições, como instrumentos. Me chamou a atenção que o nosso manual de estudos diz que Davi ele fundou uma academia, um conservatório musical, onde se era ensinada a música, né? Para eles serem exímios. Interessante que há milênios isso era uma realidade tão marcante no tempo. Na vida e na história do povo, sem dúvida, pastor. Hoje também, pastor Lanza, o cântico, a música, na sua expressão de louvor, na sua expressão de adoração, também deve ser real no nosso meio, né? Uma coisa que o pastor André chamou muito aqui a atenção é que a música, no tempo de Davi, era um ministério organizado e supervisionado.
Me parece, pastor Lanza, que hoje... Era meio largado, não, a coisa, né, não era aí, não ficava a critério, uhum, né? Pelo que a gente vê realmente, né, pastor André? Sim. Era uma coisa assim organizada, uma coisa supervisionada, por quê? Porque fazia parte da adoração. Ou seja, a música, ela não era, pelo que nós entendemos aqui, nesse contexto, ela não era um elemento isolado. Ela era parte de um todo, cujo objetivo era adorar ao Deus Criador. Não era como alguns às vezes fazem, né? Chega na frente dos irmãos e fala, o que nós vamos cantar hoje, né? Era uma coisa bem pensada, planejada, de acordo com, né, o tema, de acordo com os temas da salvação, né? Os temas, isso é importante. E é interessante aqui o contexto, por exemplo, do capítulo 3 de Esdras, que é um momento de retorno e de restauração do povo. É interessante que quando Esdras chega a Jerusalém, eles levantam aqui o altar, né, ou o capítulo 3 de Esdras menciona que o altar foi erigido antes que os fundamentos do templo fossem estabelecidos. Eles levantaram um altar para adorar a Deus através de sacrifícios, e posteriormente, no mesmo capítulo 3 de Esdras, você encontra aqui a descrição de quando os fundamentos foram lançados. E aí, quando os fundamentos do templo foram lançados, houve uma emoção muito grande, uma alegria muito grande, e esse momento acabou irrompendo no louvor, na adoração, nos cânticos, né? E aqui no capítulo 3:11, inclusive no guia, no verso para memorizar, fala assim: cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui no contexto, aqui no verso anterior, fala que foi porque eles lançaram os fundamentos do templo. Então, a razão, o conteúdo motivador da música e da adoração era a obra de Deus e as bênçãos de Deus que eles receberam na obra dele, ou seja, conseguiram, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, começar essa obra de restauração e de edificação do templo. E então eles tiveram motivos de alegria para poder louvar a Deus, né? Perfeito, perfeito. E é interessante também... Eu vou só pedir o seu favor de você reservar o seu pensamento agora aí, como foi na semana passada. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. De volta com o programa dessa semana, segundo bloco, e o pastor Nerivan ia falar, eu acabei interrompendo de novo, mas era o tempo. Pastor, retome, por favor, o seu Pastor, comentário. Apenas seguindo o pensamento do pastor André, ele havia acabado de fazer a sua exposição, um elemento, pastor Lanza, importantíssimo, e para você também, telespectador, que nos acompanha nesse estudo da Bíblia, é que a música também, pastor, era uma expressão de gratidão. Louvava-se a Deus pela música, pelo cântico, exaltava-se a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, mas também, pastor, era um momento de gratidão. Claro. A gente vai perceber isso ao longo de toda a história bíblica. Por exemplo, Israel, quando ia para as festas, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, as festas judaicas do calendário judaico, lá em Levítico capítulo 23, era muito comum que o povo ia cantando, o povo cantava. Ao chegar em Jerusalém, o povo cantava. Boa parte dos salmos exalta exatamente essa questão do louvor como gratidão. Eu penso, pastor, que hoje nós, como igreja e como indivíduos também, nós devemos ter esse momento, tornar a música, tornar o cântico, um momento e uma expressão de louvor e gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelo que Ele tem realizado por nós. Nós estamos aqui no programa Lições da Bíblia estudando justamente o tema adorando ao Senhor, e estamos nos detendo um pouco mais aqui na questão dos cânticos, porque a música realmente faz parte da adoração, ela está presente na adoração. Deus, Ele é a própria música, né? E quantas mensagens espirituais, temas espirituais, nós entendemos melhor quando cantamos também, não é? E isso mostra a preocupação de Deus, que é um ser completo, de que a adoração no templo fosse tocante. O pastor falou sobre gratidão, que o louvor tem que nos levar a ter gratidão, reconhecimento da grandeza de Deus, emoção. Isso tem que nos fazer pensar que no louvor de hoje, nas nossas comunidades religiosas, nas nossas igrejas, isso tem que ser muito bem pensado. Sem dúvida. Controlado, supervisionado. Controlado não para impedir, mas controlado no sentido assim de ser organizado, metódico.
sinto que às vezes a gente não está tão preocupado. E até porque também, pastor, a ordem, e quando a gente vai para o Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo é muito claro, lá em Corinto, quando ele fala à igreja de Corinto, ele menciona muito a ordem no culto, um culto organizado, um culto supervisionado. Sim. E a música, evidentemente, faz parte aí desse Exato. contexto de organização. Exatamente. A música servia para uma série de coisas, inclusive para dar a visão, a missão para eles poderem servir. Um tema especial que queremos conversar agora neste bloco com os nossos convidados, com vocês em casa, é sobre o momento em que o relato bíblico nos fala sobre a dedicação do muro. Então quer dizer que aquele muro, ele foi terminado, ele foi reconstruído e ele foi em seguida dedicado. Teve música também lá, pastor André? Na verdade, eles até organizaram 2 coros, né? Esses 2 coros, ou 2 corais, eles se dividiram e um foi para o lado direito e outro para o lado esquerdo, né? Esdras liderou um dos grupos e Neemias o outro grupo nesse momento tão importante, né? Ou seja, esses momentos foram cruciais. Primeiro havia ocorrido o momento da dedicação do templo e agora um outro momento quando a cidade foi cercada com seus muros, né? Esses muros foram dedicados, então foi um momento assim de muita alegria, de muita gratidão a Deus e então, de adoração. Neemias também era um cantor e Esdras, né, eram homens dados à música. Exatamente. Então eles trouxeram os levitas, os cantores de todos os arredores de Jerusalém, que era onde eles viviam. Então eles tinham os seus turnos de trabalho, né? Os seus grupos ali que eram organizados em turnos, mas aí nesse grande momento aqui, de uma rápida reedificação dos muros, né, que durou a primeira parte, 52 dias, menos de 60 dias, né? Então eles reuniram todo mundo, que era uma grande festa, uma grande celebração, e o povo estava com aquela grande alegria e gratidão a Deus. Então eles fizeram essa caminhada com instrumentos sendo tocados por sacerdotes, e o coro de músicos cantando e louvando a Deus. Foram rodeando e esses 2 corais se encontraram. E foram para o templo para continuar a celebração ali, né? E depois as festas foram realizadas também, sacrifícios foram oferecidos, uma organização mais avançada foi feita ali em relação à manutenção do templo, dos servidores no templo, a sua alimentação, a questão das ofertas, né? Então, a estrutura do povo de Deus ali, da adoração, a liderança foi aprimorada ainda mais, né? Quando a gente lê ali o livro de Crônicas, pastor Nerivan, a gente vê quando Salomão inaugurou o templo, foi um espetáculo também. E a oração que ele fez, a declaração. Ali a gente lê sobre os turnos, como o pastor André falou, que cantavam nos corais, tocavam nas orquestras. Chegavam a ser 4.000 pessoas envolvidas nesses turnos. A pessoa fazia uma escala de música envolvendo 4.000 pessoas. E era uma coisa assombro. Era uma coisa permanente no templo. Não era apenas um momento. Era algo que era permanente. O louvor, a música, permanentemente estava ali no templo. Uma escala dos Havia ali uma continuidade ali do louvor. Né? Isso me faz pensar como vai ser o céu, né? Pois é. Chegando com aqueles corais, o coral angelical, com os remidos. E nós fazemos parte com você, telespectador. Esperamos também você lá. Até os desafinados estarão. Desse grande coral. Até os desafinados estarão. Pois não, pastor André? A música no templo ali, o nosso guia de estudos diz, ela não era um concerto em que as pessoas vinham apreciar, como, por exemplo, quando você vai ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Música com uma beleza muito grande, né? Em vez disso, enquanto os músicos cantavam e tocavam os instrumentos e o povo se curvava em oração, né? Ou seja, os músicos cantavam, tocavam instrumentos e o povo se curvava em oração. Então, era uma parte também da adoração. Era um ritual, participavam, né? Todos participavam. Esse é o ponto aqui que está sendo destacado. Então, em cada congregação, em cada comunidade religiosa, é preciso ter essa consciência de que cada pessoa que está ali está adorando, cantando na congregação, aquele que dirige o louvor, né, aquele que prepara com antecedência, né? E quem sabe a gente fica pensando, será que na minha igreja, na minha comunidade, nós temos feito o melhor para apresentar a Deus, né? Temos preparado com antecedência, estudado instrumentos, ensaiado as músicas que vamos cantar, escolhido os melhores repertórios para que o nome de Deus seja engrandecido e exaltado, né, com mais qualidade. Isso é importante também a gente pensar, né?
Pois é. Aquilo que a gente oferece a Deus na nossa adoração também. Exatamente, exatamente. Uma coisa que ficou para mim no estudo dessa semana, pastor Nerivan, é justamente isso, né? As coisas precisam fazer mais sentido para a gente. A nossa adoração, o nosso louvor, ter a participação cada vez mais de instrumentistas, de coristas, de pessoas que louvam, que cantam, porque o ritual precisa ser enriquecido. Através daquele ritual do templo, do santuário, aquelas pessoas tinham um encontro com Deus, né? E hoje não é diferente, não deve ser diferente. Não deve ser diferente, pastor. Inclusive, pastor, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente lê Jesus no contato ali com a mulher samaritana, ele disse que o Pai, né, busca ou procura para seus adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que seria essa adoração em Sabe, pastor, quando eu vejo isso, quando eu vejo essa declaração de Jesus para a mulher samaritana, eu fico pensando, me faz pensar num conceito de adoração. Então, o que é adorar o Pai? É a pergunta que você fez. Aliás, o meu comentário naturalmente suscita essa pergunta, né? O que significa o que é adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade? Adorar com um profundo reconhecimento de que Ele está presente. E todo o ritual que nós temos de adoração, a gente possa, então, encaixar tudo isso no nosso espírito de gratidão e louvor para com o nosso Pai, para com Deus. Eu vejo assim, pastor, dentro dessa realidade. E o cântico, a música, se ela é organizada, se é um momento assim supervisionado na igreja, no culto da igreja, nas nossas congregações, como você mencionou, de fato isso contribui para que a nossa adoração seja em espírito e em verdade ao nosso Pai Celestial. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho que tomar bastante cuidado para fazer essa pergunta aqui, mas eu acho que é o momento. Às vezes a gente percebe que nos adoradores modernos ou pós-modernos, pessoas que vivem no mesmo tempo que a gente, alguns dão mais ênfase na performance física. Ao cantar eu preciso, por exemplo, ficar pulando, ou erguer o meu braço, ou fechar os meus olhos. Às vezes a gente se preocupa, a gente percebe pessoas mais preocupadas com a performance física do que com o espírito da adoração. Eu creio que... É errado se manifestar dessa forma? Ou quais são os cuidados que a gente deveria ter nessas expressões para que não fique bem na divisória entre o verdadeiro e o falso? Porque a cerca da verdade é muito próxima ali, né? Exatamente. Eu acho que esse assunto ele é muito importante, é relevante e é um assunto crucial exatamente neste tempo em que vivemos, porque o conflito entre o bem e o mal, ele gira em torno da adoração e a música faz parte da adoração. Perfeito. O que acontece no momento ali de experiência, de culto, isso é adoração, mas ela pode ser uma falsa adoração, não importa onde você esteja, mesmo na sua igreja aí, em que você está ali buscando adorar a Deus com uma boa intenção, mas possivelmente o que está acontecendo pode não ser uma verdadeira adoração. Então, um ponto que a gente encontra aí no próprio estudo aqui da Bíblia e do guia de estudos é que você precisa ter o equilíbrio entre alegria e reverência. Não só reverência, mas também não só uma alegria que pode ser apenas uma euforia, né? Um sentimentalismo, né? E aí a gente aprende... O perigo é justamente isso, euforia e sentimentalismo. Exatamente. Quer dizer, a busca do êxtase, né? Inclusive tem um livro que eu acho que é bem interessante, né? Que é Cristãos em Busca de Êxtase. Eu acho que vem ao ponto aqui dessa discussão, do Vanderlei Dornelles, né? Mas o que eu acho, o que eu creio é que a Bíblia é a base que nós temos para aprender sobre adoração, sobre música, sobre qualquer assunto que a gente queira entender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se você olha, por exemplo, a Bíblia e estuda a Bíblia sobre esse assunto, você vai encontrar parâmetros, princípios para que você possa nortear as suas decisões, as suas escolhas e até se autoavaliar. Se você olha, por exemplo, para o templo, que era um lugar de adoração, a gente aprende que uma das possíveis razões para a música no templo, não a única razão, mas uma das razões da música no templo era suavizar aquele momento de uma experiência que não era muito agradável, muito fácil, era uma experiência desagradável e chocante, porque o pecador entrava no templo para colocar a mão no animal inocente e para degolar esse animal, ou seja, era um lugar de derramamento de sangue, né?
E havia músicas ali de adoração, de louvor, de reflexão, de alegria e gratidão, mas ao mesmo tempo de reflexão pelo arrependimento. Porque né? tudo que tinha ali no templo apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. Exatamente. Né? E claro que o louvor, ele servia para aproximar o pecador do seu Criador, do seu Redentor, né? Dava muito sentido. Realmente, suavizava, amenizava, mas dava sentido. Né? E eu só estou tocando nesse ponto, dessa questão da euforia e do sentimentalismo, porque nós vivemos numa época muito difícil, sem julgar ninguém. Nós não estamos julgando ninguém, eu não estou julgando ninguém. Eu sou amigo de tantos músicos, cantores, aprecio, apoio, ajudo quando posso sempre, mas temos que refletir. Para quem estamos fazendo o que estamos fazendo? E isso realmente envolve o culto. Para nós mesmos ou para Deus? E isso envolve o culto, né? O culto realmente da adoração. Uma coisa interessante, pastor Lanza, e o pastor André mencionou isso aí, mas voltando aí à questão, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala do culto racional. Ele coloca exatamente o raciocínio, a minha razão, porque eu adoro a Deus também com emoção, sem dúvida, claro. Mas a minha razão deve exatamente primar pelos padrões e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Perfeito. Então eu penso, pastor, que no tempo em que nós vivemos, né, uma sociedade aí relativista, uma sociedade pluralista, consumista, parece que uma sociedade que prega que cada um estabeleça o seu critério. Mas a gente deve lembrar, nós cristãos, né, todos devemos lembrar que realmente a palavra de Deus tem critérios, tem padrões, tem princípios, tem diretrizes que nos levam a adorar a Deus, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Perfeito, perfeito. Eu acho que é bem nessa linha mesmo. E eu acho que um princípio importante nessa questão das nossas escolhas de adoração nós termos em mente que, mesmo os compositores aí, né, que a gente tem tantos talentos maravilhosos, pessoas que compõem músicas, letras, é preciso que a gente resgate ou não perca, não deixe morrer a consciência de que a nossa música, a nossa poesia, a nossa literatura, que tem a ver com adoração, elas exaltem o Deus Criador, né, o grande Deus Salvador, ou seja, mostrar quem Deus é, um Deus grande, santo, maravilhoso, que nos traz com seu amor e graça a salvação, mas que é santo, né, que é maior do que nós, mas ao mesmo tempo hinos que mostrem quem nós somos diante de Deus, pecadores, necessitados do perdão, né? Eu acho que essa é uma linha que pode orientar, para que a gente não caia numa tentação, numa tendência de enfatizar muito mais o eu, meu desejo, meu sentimento, né? Não que isso esteja excluído totalmente, né, da adoração, né? Mas eu acho que o contexto direcionador, né, orientador da adoração é justamente essas realidades divinas, né, da palavra de Deus, do que Deus já fez por nós e faz por nós. Então a gente chega com gratidão, mas ao mesmo tempo com um sentimento de reconhecimento de que nós precisamos de Deus desesperadamente. Eu acho que a música deve refletir isso, os sermões também devem refletir isso, né? E isso é adoração a Deus. Né? Paulo fala, o senhor falou de Paulo, lembrei, ele fala da mente de Cristo, né? Também ele diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a gente tem Jesus vivendo na gente, tudo é realinhado, né? Tudo. Os problemas são todos realinhados e a gente... E Paulo disse, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Ou seja, essa novidade de vida, é claro, ela é progressiva, mas a partir do instante, a partir do momento em que o indivíduo encontra-se genuinamente, tem um encontro genuíno com Cristo, de fato, dali para frente, a vida dele vai passar realmente por uma mudança, por uma transformação, né? E isso inclui, evidentemente, a adoração. Perfeito, perfeito. Bom, nós já estudamos bastante aqui sobre essa questão do louvor, do cântico, da adoração a Deus, na adoração a Deus, no tempo lá de Esdras, de Neemias, como isso foi significativo, especial e importante para eles. Mas nós vamos para mais um intervalo, e após o intervalo nós vamos para o último bloco. No último bloco nós vamos entrar um pouco mais profundo naquilo que o pastor André falou agora há pouco aqui, que era a questão dos sacrifícios. E ele fazia parte da adoração. E a gente vai destrinchar melhor esse assunto. Não saia daí, voltamos já já.
E chegamos ao último bloco do programa desta semana. Muita alegria recebendo aqui 2 pastores da Casa Publicadora Brasileira, o André Santos e o pastor Nerivan Silva. Uma alegria recebê-los aqui no programa. E a gente também tem o prazer de poder oferecer a você mais uma vez a oportunidade para estudar a Palavra de Deus com a Novo Tempo. O programa Lições da Bíblia oferece este curso aqui que eu tenho em minhas mãos. Este é um curso extraordinário, com reflexões profundas da Palavra de Deus. Ele foi sistematizado para facilitar a sua compreensão da Palavra de Deus. É muito bonito, muito importante você tê-lo em sua casa. Então entre em contato com a Novo Tempo no horário comercial, através do telefone que está aparecendo na sua tela. 0 operadora 12 21 27 31 21. Em horário comercial, porque é o período que o nosso grupo pode te atender. Você vai ser atendido por alguém, vai preencher um rápido cadastro e nós enviaremos para você sem nenhum custo, com muita alegria. Ao você estudar a Bíblia, sua vida se transforma, porque ela é a revelação de Deus e Deus fala com a gente através da palavra. E você vai poder ouvir melhor a voz de Deus através dessa série Princípios. Está aí o nosso presente para você. Esperamos que você goste e que faça muito bem a sua vida espiritual, a sua vida familiar, ao seu compromisso com Deus também. Nesta semana, nós estamos estudando aqui no programa sobre adoração, adorando ao Senhor. Após a reconstrução ali de Jerusalém, do templo, dos muros, como é que foi a dedicação? Teve coral, teve instrumentos, orquestra, sacrifícios, e entramos agora na questão do sacrifício. Pastor André, você citou agora há pouco sobre a cena do sacrifício. Não era uma cena linda de se ver, mas necessária. Tão grave quanto é o pecado, era o derramamento de sangue daquele animal. Realmente, não apenas a cena, mas o cheiro, a condição em que todos ficavam, o próprio pecador matando um animal inocente. Eram milhares de animais, né, que ao longo do ano eram sacrificados. O pecado, ele causa a morte, né? Não há outra saída. É assim que a gente tem que olhar para o sacrifício que era instituído no templo? Exatamente. Nós precisamos ter sempre a consciência viva e despertada quanto à realidade do pecado. E Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios para que a humanidade, o povo dele, nunca se esquecessem dessa realidade, mas mantivessem uma experiência ritual que avivasse na mente deles a esperança. A esperança que ao longo dos séculos foi ensinada e demonstrada com esses sacrifícios e que se cumpriria na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus enviado para nos salvar, né? Então, ou seja, esse derramamento constante de sangue era, na verdade, uma repetição de uma história de esperança que se cumpriria em Cristo. E nós hoje precisamos, já tendo ocorrido o sacrifício de Cristo, o sangue dele tendo já sido derramado, nós precisamos manter esse derramamento de sangue espiritualmente falando. Ou seja, cada vez que a gente buscar a Deus, é um momento de derramamento de sangue, em que a gente olha para a cruz. Perfeito. A gente busca o perdão de Deus e a gente mantém, então, esse sangue sendo derramado simbolicamente em nossa experiência de comunhão com Deus, né? Perfeito. Em nosso manual de estudos, nós encontramos aqui uma frase, e eu queria que o pastor Nerivan falasse um pouquinho sobre isso. O louvor, o cântico, era importante, muito importante. Mas a frase está aqui na parte de quarta-feira, no primeiro parágrafo, que diz assim: os sacrifícios eram o principal aspecto da adoração na época do templo. Como a gente entende isso? Então, pastor Lanza, era o principal porque no conjunto da adoração, tudo de fato convergia para o sacrifício. Mas há um ponto interessante, pastor Lanza, que me chama a atenção nesse aspecto aqui, é que Esdras, Neemias, o povo, ao longo do tempo em que o sacrifício do cordeiro, dos animais, o sacrifício era realizado, eles o faziam com fé no futuro, uma vez que a profecia messiânica já dizia que tudo aquilo ali apontava para o Messias, ia em direção a Cristo, né?
Hoje, nós olhamos para trás. Interessante. Eles olhavam para o futuro, porque esse sacrifício haveria de se cumprir ainda. Hoje nós olhamos para trás, porque o verdadeiro sacrifício já foi realizado, já foi feito. Mas tem um detalhe. Ao olharmos para trás, a nossa esperança se reveste de certeza, porque Ele venceu. Jesus Cristo venceu. O verdadeiro sacrifício já foi oferecido. O verdadeiro cordeiro já foi sacrificado. Portanto, nós, ao olharmos para trás, como disse o pastor André, na questão, nós mantemos fé, mantemos esperança, e hoje em nossa vida pessoal, pastor, nós como adoradores devemos manter esse ponto central na nossa vida, ou seja, diariamente saber que por nós, em nosso lugar, alguém morreu, alguém foi sacrificado, e esse alguém é Jesus Cristo. Maravilha, lindo. Realmente a gente poder pensar desta forma é uma coisa maravilhosa, é lindo. E realmente o Senhor Jesus, ele tem que ser o centro da nossa adoração, o sacrifício dele. Nossa vida. Olhar para trás desse aspecto, pastor André, não seria algo retrógrado. Ah, vou olhar para trás, né? Não, você está olhando como para o modelo, né? Para o Salvador verdadeiro, né? E é interessante a gente perceber que tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo. A gente se lembra daquela passagem do Evangelho de João, no capítulo 20 e 21, em que ele diz assim, que Jesus fez muitos sinais, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. E olhando para a história de Esdras e Neemias, que temos estudado durante essa temporada, a gente começa a pensar, até na semana passada a gente falou sobre qual a importância das listas e dos registros históricos e tudo mais, né? Quando a gente para pensar que esse povo do tempo de Esdras, que de repente se sentiram pequenos, né, eram apenas um grupo pequeno que voltava de um exílio, sem muito ânimo, né, um pouco humilhados, né? Mas se a gente pensa que o ano 457, que foi quando Esdras voltou, era exatamente o ano do início, do cumprimento de uma grande profecia bíblica, lá do livro de Daniel, do capítulo 8, né? Então aí o evento que era pequeno e aquela lista de genealogias, aquelas informações ganham uma proporção gigantesca, universal e até eterna, né? Então, ou seja, aqueles sacrifícios, aquelas pessoas que estavam fazendo parte de todo aquele contexto histórico, na verdade estavam começando uma grande história, ou seja, Deus deu para elas um grande privilégio, né? Então, e a gente às vezes olha para a nossa vida e pensa assim, puxa, de repente o que eu faço não é muita coisa, a minha vida não é muita coisa, né? Mas nós estamos inseridos em um contexto gigantesco, né? De privilégios, de salvação que Deus oferece. Então, ali começava uma profecia de 490 anos que culminaria com Jesus Cristo, né? Ou seja, aqueles sacrifícios ali eram realmente um símbolo pequeno de um grande sacrifício, e havia uma profecia conectada com tudo isso, né? Então aí você vê a grande importância de a gente entender essa mensagem de Esdras, esses sacrifícios e essa adoração que eles realizaram ali, né? Fazia parte de um grande plano de Deus. Perfeito, perfeito. Nessa visão da questão dos sacrifícios, eles representavam o conteúdo sobre o qual os israelitas deveriam pensar todos os dias. Todos os dias, pastor. Sim, esse ato de pensar todos os dias, acho que era porque Deus sabia que a gente tem a memória fraca, né? se esse povo não vê todo dia, eles vão esquecer. Era histórico Israel, não é? Isso é a tendência, né? É a tendência. A tendência. E a questão também, pastor Lanza, é o seguinte, é que o significado de tudo isso, no meu coração, no meu pensamento, na minha vida, me impulsiona, de fato, voltando só um pouquinho à questão da adoração, a adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente vai perceber, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 1, capítulos 1 e 2 de Isaías, Deus chamando a atenção do seu povo por uma adoração que era vã. E ele menciona sacrifícios. Ele menciona o sacrifício de animais. Mas a maneira como o povo estava fazendo aquele sacrifício, de fato, não expressava aquilo que deveria ser. Então, eu vejo nisso também, pastor André, a seriedade com que Deus colocava diante do povo da questão do sacrifício. Ele apontava para um sacrifício maior. Eu creio que hoje, pastor Lanza, nós como cristãos, como membros de igreja, né, comunidade religiosa, a gente precisa nós necessitamos cada vez mais, pastor, de ter isso no nosso coração. Claro. É centralizar isso em nossa vida. Quando a gente lê os escritos do apóstolo Paulo, a gente vai ver que realmente a cruz de Cristo,
ou aquilo que foi realizado na cruz, era central na vida de Paulo. Tanto é que, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele diz que não se gloriava em nenhuma outra coisa a não ser na cruz de Cristo, ou seja, na realização desse sacrifício maior. Exato. Tem um hino muito bonito do Lineu Soares, que diz assim: a cruz é o centro da história. É uma poesia extraordinária este hino, né? Essa música espiritual que mostra isso. A cruz é o centro da história. Eles lá olhavam para frente, nós olhamos para trás porque ele é o centro. Já foi. Falou, mas ela continua sendo o centro, ela né? Se mantém no centro. Né? Ela está no centro da história, da nossa vida, da igreja, das ações da igreja. Se ela não estiver, nós estamos equivocados. A gente tem que sempre repensar as nossas ações com base na centralidade da cruz. Em nossa vida, na vida da igreja, né? Mas a gente coloca os interesses nossos, humanos, à frente disso. Jamais deveria ocupar. O povo nunca deveria sair da igreja sem pensar no sacrifício de Jesus. Não é? Dos nossos cultos, da nossa adoração. Às vezes pensam em tudo menos o sacrifício. Custou a vida de Jesus, né? É linda a história, mas custou a vida de Jesus ali. E é interessante isso que o senhor falou agora, porque nos lembra uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida, e especialmente dentro da igreja, e aqui na Novo Tempo não é diferente, deve levar a pessoa a pensar em Cristo. A sentir também, mas a pensar, né? Aqui o foco é o pensamento, né? Pensar em Cristo. Não apenas ter um sentimento ali agradável, porque a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da adoração. Você pode muito bem passar a semana inteira sem uma conexão com Deus, sem andar com Deus, sem orar, sem ler a sua Bíblia, sem buscar a Deus com intensidade a cada dia e sem deixar que essa comunhão com Deus se reflita na sua vida prática. Aí você chega na igreja, dependendo do contexto ali, você pode produzir artificialmente um sentimento gostoso ali, uma coisa prazerosa, né? Você até chora e tudo mais, né? Mas isso está desconectado com a vida da pessoa. Então você precisa entender que a adoração ela deve ser uma expressão de uma vida com Deus a cada dia, e na igreja isso vai aflorar, né? Porque senão você vai produzir isso artificialmente, né? E aí você pode se iludir, achando que está no caminho correto e pode estar sendo iludido, né? O nosso manual, lá na parte final, ele até fala de que a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Então, isso vai ser o estudo por toda a eternidade, né? Ou seja, a cruz de Cristo. E a gente, quando canta na igreja, ou até alguém quando canta lá numa apresentação, um solo, um dueto, um trio, um conjunto, né? Isso deve ser o destaque, a cruz de Cristo, né? A gente não deve ser atraído tanto a olhar para o talento da pessoa, aquela performance e tudo, né? Por mais que isso possa ser usado por Deus para esse propósito, né? Mas o que deve ser destacado é Cristo, né? Claro, perfeito. Para a gente terminar, só tem aí 1 minuto e meio, para a gente poder refletir sobre o último tema que o nosso manual traz, sacerdotes e levitas como parte da adoração. Como você viu esse tema aqui em nosso manual, pastor? Eles eram os ministros do santuário, né? Eles eram os líderes de culto. Portanto, eles, por toda aquela liturgia, por toda aquela forma de culto, e pelo espírito com que eles impregnavam também o culto a Deus, eles de fato conduziam as pessoas em louvor e adoração para cultuar a Deus. Eu vejo, pastor Lanza, exatamente dessa perspectiva. Sacerdotes e levitas, elementos centrais na adoração, ou seja, aliás, responsáveis pela adoração, levando o povo realmente a adorar. Eu realmente penso como você aí, que eles eram importantes, né? Claro que a peça mais importante era o Senhor Jesus, né? Sim. Mas eles eram fundamentais, né? Então a dedicação ao serviço do santuário é uma coisa muito importante, mas tem que fazer sentido para a gente também. Não pode ficar no automático, no mecânico, porque senão eu só estou repetindo uma ação sem pensar nela, né, André? Com certeza. Acho que esse é o perigo que a gente tem hoje. Temos que estar sempre pensando no sentido que isso faz na nossa vida, como fazia lá para eles em Israel. Eu acredito nisso também, né? Que a gente lembra também que os sacerdotes que dirigiam essa adoração e o serviço no santuário, eles eram representantes de Cristo.
Cristo que intercede por nós e eles intercediam pelos pecadores também, né? Muito bem. Nosso tempo se foi, gente. O programa acabou e eu quero agradecer muito a vocês pela participação aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Deus abençoe seu ministério, pastor André. Obrigado. Pastor Nerivan. Obrigado, Estamos pastor. sempre à disposição de vocês. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema, onde tocamos em muitas coisas que eram realidade para a época e a realidade para hoje também. E na próxima semana, temos mais um tema dentro do nosso manual de estudos para juntos crescermos no conhecimento da palavra. Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.